Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio da Profit Soluções. Eu quero conversar contigo hoje sobre abandono de emprego, tá? Mas antes de entrar no assunto, eu vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, marcar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, abandono de emprego é basicamente o funcionário abrir mão, né, do seu cargo na empresa, né? Então, como é que ele abre mão? Através de faltas contínuas, né? Então, faltas ininterruptas. Esse tipo de modalidade ele caracteriza a justa causa e ele está previsto na linha I do artigo 482 da CLT. Tá? Mas a CLT não é muito clara em relação à quantidade de dias que são necessários para se caracterizar o abandono de emprego. Então tem a súmula do TST número 32 de 2003, se não me falha a memória, que lá deixa claro então que 30 dias, né, as faltas ininterruptas, né, por 30 dias corridos, ela caracteriza, né, presume-se o abandono de emprego. Então é 30 dias corridos, entendeu? E falta sem justificativa. Então se, por exemplo, o funcionário nesse período, ele compareceu na empresa, apresentou um atestado, ou tem algum tipo de falta justificada, ele não caracteriza o abandono de emprego. Outro caso, se ele faltou, por exemplo, nessa semana ele falta 3 dias, na semana que vem ele falta mais 4, no outro 3, entendeu? Então, existe alguns intervalos aí, isso não caracteriza o abandono de emprego. Você pode dar advertência para ele, você pode dar suspensão e talvez até uma justa causa por desídia. Mas isso nós vamos abordar aí talvez no próximo vídeo, tá? Então, o importante é você entender isso. São 30 dias corridos, né? Que o funcionário falte sem justa causa. Como é que você faz agora para para comunicar esse funcionário? Que é de suma importância, né? Que a empresa demonstre, né, esse interesse, essa predisposição de informar do funcionário para ele retornar ao trabalho, né? Até para se proteger depois. Então você tem a primeira alternativa é você mandar ou uma carta registrada ou um telegrama, né, com aviso de recebimento, porque você precisa comprovar o recebimento disso pelo funcionário. Então, não existe também nada claro quanto a isso. A legislação não fala dessa obrigatoriedade, é mais uma precaução para a empresa, para uma eventual ação posterior. Então, você manda uma carta avisando, pedindo comparecimento do funcionário e dá uma quantidade de dias para ele comparecer. E ele não comparecendo, você manda uma segunda correspondência, né, avisando dele da rescisão por justa causa, né? Então pedindo para ele comparecer na empresa para receber, se tiver alguma coisa para receber, as verbas rescisórias. Você mandou o telegrama e o funcionário você teve um retorno negativo do recebimento por parte do funcionário, ou ele mudou de endereço, ou não tinha ninguém no local. Existe uma outra alternativa que não talvez, eu acho que não é muito viável, mas é possível você utilizar também, que a publicação dele, essa publicação, né, essa solicitação para ele em um jornal de grande circulação, mas tem que tomar muito cuidado, porque isso pode configurar dano moral. Então é importante que você faça de uma forma discreta. Então, por exemplo, fulano de tal, né, pedimos para você comparecer em X dias, né, na empresa tal, no endereço tal, para tratar de assuntos de seu interesse, né? Então, o artigo 29, se eu não me engano, da CLT, ele fala que não existe nenhum tipo de anotação de desabonando o funcionário, né? Então, você tem que se precaver muito com essa questão. E hoje, com a tecnologia, é interessante também, alguns juízes já estão aceitando a questão da mensagem SMS, o WhatsApp, né? Que hoje é muito comum essa troca de mensagens por WhatsApp, então que o funcionário, que você consiga comprovar, né, que ele recebeu essa mensagem de comparecimento, tá ok? Então, eu vou deixar para você aqui na descrição do vídeo um link para você baixar os modelos dessas cartas, tá? Inclusive de um modelinho de publicação no jornal, tá? Outro ponto, o que é mais necessário? Então, você vai fazer, a partir do momento que você faz a rescisão por justa causa,
ele não tem, ele perde direito a algumas coisas, né? Por exemplo, o 13º proporcional, férias proporcionais, né? Ele tem direito ao FGTS sobre saldo de salário, o saldo de salário ele recebe, se eventualmente ele tiver, né, alguma coisa, né? Que mais? As férias vencidas ele recebe. Então, você tem que observar também, nessas questões de recebe ou não recebe, se a convenção ou acordo coletivo do sindicato prevê alguma coisa nesse sentido, mas via de regra, via de lei, ele não teria direito, então, a 13º, férias proporcionais, o 13º, férias proporcionais e a multa do FGTS. Ele tem o depósito, ele tem, né, por lei, a garantia do depósito, mas ele não pode sacar esse valor, tá? CAGED, você vai informar então esse desligamento até o dia 7 seguinte, né? Agora com a entrada do E-Social, né, isso vai se tornar meio que imediatamente. Carteira de trabalho não pode ter nenhum tipo, como eu comentei anteriormente, não pode nem ter nenhum tipo de anotação desabonando ele, então você não pode mencionar que ele foi dispensado por justa causa. Então você só vai fazer atualizar a carteira dele. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, como atualizar férias, salário, né? E demais anotações, contribuição sindical. Então tem aqui, eu vou deixar para você aqui em cima, acho que vai aparecer um linkzinho aqui para você acessar esse vídeo, tá? E no mais, prazo de pagamento é 10 dias, né? A reforma trouxe, deixou isso de uma forma homogênea, então 10 dias da comunicação, então comunicou, já começa a contar os 10 dias. O funcionário não compareceu para receber as verbas, se ele tiver alguma coisa para receber, você pega, faz um depósito judicial, né? Você vai até o teu banco e faz um depósito judicial lá e já se livra dessa questão. Então você não corre o risco de talvez ter que pagar uma multa aí por causa do atraso, tá? É mais ou menos isso que eu queria conversar com você. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui na descrição do vídeo. Se você é um parceiro nosso, pode entrar em contato lá com a Noemi, com a nossa equipe do departamento pessoal, até comigo, né? E espero então que eu tenha contribuído, que você tenha entendido. Se você acredita que alguém possa se beneficiar desse conteúdo, eu peço que você compartilhe, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.